Então lá, continuando, é o assunto de ontem, que eu estou naquele livro Seu Paciente Favorito, e que eu parei, olha o eco que fica, né? E aí fica esse eco, aí fica essa luz entrando assim, parece que eu estou realmente num desenho, estou numa novela da Record, né? Tem o eco assim, eu estou falando meio no paraíso, a luz entra, e aí pode ser que eu chamando Saulo, eu esteja vivendo Atos 9 aqui e vou ser convertido em Paulo, nessa luz que entra dali, ou simplesmente é o iluminado, né? Mas se aparecer alguém, vocês, puta, vai ser um puta bom dia, cara. Jesus apareceu ao vivo no Bom Dia Psicanálise, aí sucesso, né? Nossa, que legal. Então, assim, eu estava falando ontem de um caso bem interessante, que estava falando de uma mulher, da Helena, que ela é uma atriz, loira, esbelta, não sei o que ela com 18 anos, ela fez um trabalho que estourou. E estourou, só que parou por aí. Não sei se já passaram por isso na vida, né? Estoura o negócio, assim, digo que você for famoso, mas o negócio deu muito certo, fala, nossa, agora vai, mas foi só esse, tão único, pum, o resto caiu. Então, acontece isso com ela e ela depois fica meio que só sendo chamada para fazer papéis secundários, só para fazer papéis não interessantes ou sendo reprovada. E ela vai para uma análise e na análise ela se torna em pouquíssimo tempo aquela paciente assim amada pelo analista. Que eu até falei ontem, né, que é muito comum, as pessoas querem ser o paciente favorito, assim, né? Eu quero chegar na análise, eu quero que o analista fique feliz que eu cheguei na análise. E ele comenta, né, que ele ficava feliz, ficava ansioso quando ela chegava, e quando ela chegava anotava pra caramba, anotava tudo, e super empolgado, assim, com ela. Até comentei ontem, né, de um livro do Christopher Bulloss, em que ele fala que que o paciente borderline, assim, quando chega, já dá aquela, putz, cara, chegou. E o paciente histérico dá aquele ânimo, oh, legal, chegou o paciente histérico. Óbvio que a gente não pensa assim, né, o histérico chegou. Mas o Bulloss faz essa distinção. Ele até faz uma coisa bem curiosa, que ele fala assim, que muitas vezes na clínica, nos hospitais, né, psiquiátricos, hospitais que fazem atendimento, né, a questão de saúde mental, fala assim, quando acontece o suicídio de uma pessoa histérica, que isso normalmente causa assim uma profunda tristeza nos médicos, né? Porque sabe que aquele suicídio foi um erro de cálculo, foi meio que uma ingenuidade, assim, da pessoa cometeu algo violento, né? Ou colocou a vida em risco, assim, coisas do tipo, e que por algum erro a coisa aconteceu da morte, né? Do suicídio. E quando ele fala assim, quando é um paciente borderline, a equipe normalmente é tomada por uma culpa muito grande e ao mesmo tempo tem um pensamento assim, como é que essa pessoa conseguiu viver tanto? Porque a pessoa está sempre buscando estados tão caóticos, né, limites, que parece assim, o tempo todo está buscando esse estado de aniquilamento de si e uma hora acontece. Enfim. Mas só para falar de tudo isso aí para chegar no ponto, né? Então ele fica nessa ânsia por atender essa paciente, e vai rolando muito bem durante um bom tempo, assim, né, a coisa rolando muito bem, e aí então e na supervisão ele fala muito bem, né, acontece o efeito assim, ela sendo a melhor paciente e ele sendo o melhor supervisionando. E fazendo supervisão tem um dia que ele não consegue falar nada, né? Não vem nada assim para falar sobre o paciente, e aí o supervisor dele fala assim, algo como assim, eu não espero nada não espero que você tenha que me entregar alguma coisa, né? Não necessariamente você tem que me trazer alguma coisa. E é meio que uma libertação para esse cara, né? Uma libertação porque ele não tem que produzir alguma coisa, não tem que ser o favorito ali. E aí chega na questão da favorita dela, uma reflexão que traz no livro, que é falando sobre a infância dela, que ela cresceu num apartamento térreo, uma condição pobre, mas mais pobre afetivamente, socialmente, intersubjetivamente, porque era um pai alcoolista, que chegava lá em casa e sabe-se lá o que fazia,
e uma mãe que visivelmente rejeitava as filhas, né? E elas ficavam ali largadas e no final do corredor tinha o ateliê de um artista e ela começou nesse ateliê, ver o que tinha ali, e o cara era um artista fazendo arte, escultura, essas coisas, e ela viu ali alguém, né, com os olhos brilhando por alguma coisa e começa ali a interagir, ainda criança. O cara meio que chama ela para entrar, para participar ali. Em pouco tempo ele fala que ela é a inspiração dele. E aí durante anos, né, ela sai do seu apartamento logo cedo, naquela escuridão de apartamento, e vai para o apartamento cheio de colorido, de arte. E ela fica ali e obviamente quando chega na adolescência ela vira amante desse cara. Só que daí o que ele faz... Ele diz assim, né, ó, a realidade que ela jamais admitiu, ou seja, ter sido durante toda a sua infância e toda a sua adolescência vítima de um pedófilo. É porque o cara foi um pedófilo, o cara abusava dela sexualmente, só que não abusava no sentido da violência, de forçar alguma coisa, é no sentido de oferecer tudo aquilo que ela não tinha. Então você pensa assim, por um lado, ela tinha uma vida precária, que não tinha afeto, não tinha interesse sobre ela, e aí ela se depara com uma situação em que ela tem afeto, que ela tem um cara interessado nela, tem um cara que se empolga quando ela chega. Então tudo isso ela não pôde viver. Ela viveu ali com esse cara ser o brilho nos olhos de alguém, pegando a expressão do Kohut. A pena é que em troca disso o cara levou a um nível de ela precisar ter com ele relações sexuais, né, inclusive. Então, e cabe uma discussão, né, de pensar na clínica o quanto isso é considerado um abuso ou não. Claro que do ponto de vista, né, legal da coisa, ela é uma criança, ele é um adulto, depois ela é adolescente, ele é um adulto, mas eu digo no sentido de ter um efeito de trauma sobre ela, ao ponto de ela ficar incessantemente repetindo aquilo, e também de ter aquela característica de uma destruição da sua sexualidade, né? Coisa que não vai acontecer, né? Só que acontece uma outra coisa, ela fica num certo vício de continuar nesse lugar, de causar esse efeito no outro, né? Então ela vai lá com ele, tem esse efeito de fascinação que ela causa no artista vizinho e que depois ela vai se manter assim nos padrões, e inclusive vai montar isso com o analista dela, que é o cara falando aqui, né? Então ele fala que, voltando para a ideia, o analista foi se libertando do papel de bom analista e fala assim: passaram-se vários anos desde que deixou de ser a paciente ideal. Helena, e isso incontestavelmente está melhor, está mais calma, não insiste mais em ser atriz, ama um homem que também a ama, os encontros com o Sérgio F passaram a ser mais espaçados. Então, o que aconteceu? Ele vinha numa toada, né, na mesma posição que esse artista ficava, ávido por ela, interessado demais por ela. Temos que ter interesse no que as pessoas falam? Claro que sim, né? Isso é condição de análise. Mas ao ponto dele ficar torcendo para que ela chegasse, comemorando internamente quando ela chegasse, se chateando quando ela ia embora, achando o máximo as suas associações e interpretações que ela fazia. Isso é importante, mas começou a tocar na contra-transferência, né? Dele ficar nesse lugar também criou uma relação de amante ali, amante-amado, de ficar nesse lugar, dela ficar exercendo esse lugar da paciente ideal, né, a mulher ideal, e ele endossando isso, ele estimulando isso. E aí foi graças à intervenção na história, né, na supervisão dele, que ele consegue sair desse lugar dele ser o supervisionado ideal, e ele pode começar a mudar a posição com relação a Helena, de não colocar mais ela nesse lugar de ser a paciente favorita, né? Então começa a desmontar isso. Ele fala, passaram-se vários anos que ele conseguiu mudar esse manejo, essa posição, e desde que deixou de ser a paciente ideal, Helena está incontestavelmente melhor. Está mais calma, não insiste em ser mais atriz, porque imagine também, né, para ela, que foi o brilho nos olhos desse artista quando criança. Ela consegue ali, 18 anos, ainda adolescente, fim da adolescência, ela consegue algo assim, que fica famosa muito rápido,
Então ela também tem aquele brilho, mas depois tem a sequência da falta do olhar. Ela entra numa busca constante por isso. Vai para o analista nesse mesmo formato, mas então na própria análise ele desmonta esse olhar, mas ela continua indo em análise. Ela pode se curar dessa fome por olhar, né? Então ela não tem mais essa preocupação de ser atriz, ama um homem que a ama, e os encontros com o Sérgio F passou a ser mais espaçados. Antes era 3 vezes por semana, a coisa diminui. A análise dura 7 anos, talvez um pouco mais. Pausa porque saiu do ar. Voltou, senhora Claro? Tudo bem? Voltou? Então tá bom. Então, a análise já dura 7 anos, talvez um pouco mais, lembrando que esse caso tem 30 anos que ele se recorda, né? Sentem que o fim se aproxima. A paciente sob o divã e o psi atrás dela, que escreve cada vez menos. Quando começa a escrever o tempo todo, enquanto ela falava, vai escrevendo cada vez menos. Desde há muito tempo, em cada sessão, Helena fala sobre sua mãe, a mãe idosa que agora vive sozinha, de quem ela cuida com frequência e que não a recompensa com nenhum agradecimento. Aí tem esse outro lado super difícil também, né? Você tem essa mãe que nunca deu nada, nunca deu amor, aí depois envelhece, está idosa, e ela vai lá cuidar dessa mãe, e a mãe não agradece com nada, né? Então tem, por um lado, a ideia de por que ela tem que cuidar dessa mãe, que obrigação é essa, e por outro lado também você vê ela ainda buscando um olhar, buscando alguma coisa ali que essa mãe não deu, e quem sabe agora dê, e não vai dar. Sua mãe, ela diz, jamais teve em relação a ela gestos, palavras de uma mãe, tal como imagina que deva ser. Nunca dedicou a menor atenção às suas filhas. Pois, caso contrário, como a teria deixado sozinha todos os dias, entregue ao escultor do pátio. Aí é interessante, né? Porque agora ela começa a questionar o cara, que ela era a musa do artista, fala assim, que mãe é essa que me deixava ali o dia inteiro na casa desse artista, não percebia o que acontecia, como eu ficava empolgada, excitada, como é que eu voltava dali, como é que essa mãe não viu nada disso? Então, ela fala e o F, né, que o analista não escuta mais. A verdade é que ele se entedia, quase adormece. Helena traz há meses as mesmas lembranças, não há mais progresso e a análise se enfraquece. Está na hora de finalizar o tratamento. Eu tenho lá minhas ressalvas aqui, porque, né, saiu do lugar de uma empolgação da parte dele, anos depois chega no nível de um tédio, e ele quase adormece, e aí fala aqui que está na hora de finalizar o tratamento. Eu não acho, acho que aí era o momento dele, aí eu fico, porque aqui ele está bem ele vem de uma linhagem lacaniana aqui, não, ele vem, ele faz análise com o Serge Leclerc, que é um discípulo direto do Lacan, mas tem uma coisa aqui nesse tédio, em que ele vê que está na hora de finalizar o tratamento, já acho a posição do Winnicott mais interessante, que ele fala que é suportar o tédio do paciente, que ela vai precisar viver isso, né? Ela sempre vai brilhando nos olhos, causando no outro, e agora que ela causa esse tédio, eu acho que é hora de atravessar, eu sustentaria, né? Que seria que vai entrar no momento depressivo, que é o que acontece normalmente quando se cai desse lugar de brilho no olhar, e o Winnicott traz a necessidade do analista sobreviver ao tédio, sobreviver à depressão do analisante, e acho que ele não fez aqui. Não acho que só o fato se ele usasse o Winnicott propriamente dito, mas é uma posição clínica geral, né? Quando aparece o tédio na clínica, não sei se é uma questão de parar, acho que é uma questão de escutar por que está o tédio, por que está o desinteresse, porque pode ter questões contratransferenciais, mas vamos lá. E é nesse torpor, quando Helena conta mais uma vez sobre a mãe, que nunca de fato foi uma mãe, e as palavras deslizam sobre o seu analista, que o rosto de sua mãe repetidamente aparece para ele, um rosto em prantos. F reconhece essa tristeza. E aí, essa tristeza que ele vê no rosto da Helena, ele pensa, né? Sua mãe perdeu muito jovem um irmão, e esse luto materno deixou sua marca nele, constituiu uma das razões que levaram ele próprio ao divã. Então, a mãe do analista tinha também esse olhar triste, que perdeu o irmão muito jovem, e ela ficou com um semblante de luto e olhava para o filho com esse semblante de luto. Então ele passa
uma parte da vida precisando, não conseguindo se reconhecer no rosto materno e se deparando só com um rosto enlutado. Por que reapareceríamos mais tarde? Helena, bem no início de sua análise, contou a mesma coisa. A Helena contou lá atrás, veja onde, talvez o gatilho da contratransferência já começa também. Porque ele via ali a avidez dela, a empolgação dela na análise, mas ela tinha contado esse episódio. E diz aqui, sua mãe, a mãe de Helena, há muito tempo perdeu um irmão, o que lhe causou imensa tristeza. Contudo, desde então, Helena nunca mais falou sobre isso. E aí foi então o Sérgio F., que é o analista, que 7 anos mais tarde, tomado pela imagem pessoal, se escuta dizer a ela como se dissesse a si mesmo, uma intervenção perigosa, porque está dentro do campo da contratransferência. Como sua mãe poderia cuidar de você, já que ela está e sempre esteve de luto? Como é que uma mãe em luto pode cuidar de uma criança? É a pergunta que ele faz. A pergunta que ele faz para ele mesmo. A pergunta que ele faz para a mãe dele. Mas que aparece na análise, a pergunta para a analisante dele. Por isso que eu falei que está no campo da contratransferência o tempo todo. E essa frase tem sobre a sua paciente um efeito fantástico. Choros, gritos, provoca uma série de aberrações, uma dessas libertações emocionais raras e espetaculares que se produzem quando uma interpretação analítica permite sentir, às vezes com anos de atraso, afetos que foram contidos. É um estilo, eu gosto do estilo que ele está fazendo aqui, mas você vê que passa num campo um pouco diferente do que o Lacan propõe ou faria, porque realmente passa no campo da contratransferência. Helena passou grande parte de sua vida tentando cuidar da depressão materna. Quase se perdeu no luto que não era seu. E aí diz assim, jamais esqueceu o instante, o analista, em que seu inconsciente e de sua paciente, de forma abrupta, arcaica, se fundiram. Essa é a ideia aí, bem do Nasio, o inconsciente sendo uma coisa só. Eu tenho lá minhas dúvidas se colocaria dessa maneira. Me pareceu muito um momento contratransferencial e que ele fez uma intervenção a partir da contratransferência e que a coisa funcionou. Mas não sei se é o melhor dos mundos. Enfim, essa é uma vinheta aqui de um caso, desse livro chamado Seu Paciente Favorito, 17 histórias extraordinárias de psicanalistas. E uma das histórias é essa que eu trouxe para vocês, que eu acho que ela tem, ela ensina coisas, coisas tanto para o que fazer e o que não fazer. Bom, como ele está travando de novo, eu vou encerrar por aqui, mas eu acho que eu fiz aqui ao longo do vídeo de hoje e de ontem, o anterior a esse, as considerações sobre o que eu julgo correto, o que eu julgo que não é tão legal ter sido feito. Voltou aqui, mas eu estou só encerrando aqui. Porque eu acho legal pegar casos clínicos, não para você fazer igual, obviamente, mas para você fazer leituras, para você fazer assim, o que foi feito aqui. Então tem coisas que achei interessante, eu gostei da história que é apresentada, esse negócio de ser a favorita e ao mesmo tempo a questão do abuso é algo que leva a pensar uma situação clínica que aparece algumas vezes. Acho interessante ver como ele trabalha, o ponto que ele percebe que está passando do ponto e na supervisão isso freia aí, mas também coisas que eu discordo, assim, quando apareceu o tédio, começa a caminhar para finalizar o tratamento, que eu acho que aí a questão contratransferencial reapareceu, dele ver nessa tristeza no olhar dela, ele reconhece algo da tristeza que ele sente por ter essa mãe que perdeu um irmão e ela também teve isso, e a intervenção que ele faz é uma intervenção para si, e que acaba ressoando nela, e que a interpretação é que o inconsciente se fundiram. Acho que é uma ideia, não sei, acho que é um pouco cômodo, uma ideia cômoda que está sendo aqui, e daria para fazer uma análise um pouco diferente. De qualquer forma, não faria assim, mas tem as outras coisas que contribuem para o raciocínio clínico. Desligar então, a minha internet aqui está bem ruim, porque eu faço como eu estou nessa sala do eco aqui, a internet aqui não chega direito ainda. Então estou usando o 4G e às vezes ele para. Até eu arrumar aqui, que vai levar mais um tempinho. Então, bom dia psicanálise para vocês, bom final de semana. Esse final de semana, amanhã, muito provavelmente eu lanço o curso
sobre mecanismos de defesa. Bom fim de semana, tchau para vocês, tchau para vocês.